Olá pessoal, boa noite a todos, eu sou o Diógenes, do blog de Forex Diário fxonline.blogspot.com e esse é o nosso vídeo para a semana de 25 a 29 de maio de 2015. Nesse vídeo nós falaremos dos períodos mais longos e eu pretendo trazer para você uma forma bastante simplificada, bastante direta e objetiva de negociar ou de interpretar as oscilações do mercado, certo? Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, eu te sugiro que você se inscreva, uma vez que toda semana eu posto vídeos como esse e acredito sinceramente que tem bastante coisa que pode te agregar ao seu conhecimento. Nesse vídeo eu tenho duas premissas. Uma delas eu quero trazer uma forma bastante simples de você olhar e interpretar o mercado, certo? A outra premissa é que o conhecimento que eu quero trazer para você aqui, ou o tempo que você está investindo em assistir esse vídeo, que seja valioso. Ou seja, eu quero te trazer algo prático, algo que possa ser aplicado na sua forma de observar o mercado, no seu desenvolvimento pessoal e profissional dentro do mercado. Ok? Não me sinto no direito de forma alguma de fazer com que você gaste, você perca o seu tempo assistindo um vídeo que não vai te ajudar em absolutamente nada. Exatamente por isso que os meus vídeos são todos, eu procuro trazer, todos os meus vídeos de uma forma bastante direta, clara e objetiva. Acredito que isso é um ponto bastante importante. Certo? Bom, primeiramente começamos falando do EURUSD. Temos uma tendência de queda muito bem estabelecida, impulso, retração, novo impulso, retração e assim sucessivamente. O mercado recentemente iniciou o que parece ser um rompimento, uma inversão de tendência. Esse ponto aqui atrás foi uma zona de resistência bastante importante e aqui funcionou como resistência novamente. E agora nós estamos nesse ponto que foi uma zona de resistência importante e agora pode funcionar como suporte. Ainda não sabemos como o mercado vai se comportar. Exatamente por isso, esse preço onde o mercado está agora, essa zona onde o mercado está agora, é o meu ponto principal de interesse para essa semana. É a partir desse nível que eu quero procurar por uma das duas situações. Ou o mercado retrai, dando para a gente possíveis oportunidades de compra e, consequentemente, a consolidação dessa tendência de alta, ok? Ou o mercado, logicamente, cai, rompe, invalidando, portanto, pelo menos temporariamente, esse rompimento, certo? O cenário como um todo aqui que nós podemos observar é tendência de queda até esse momento, e desse momento para frente o mercado já fez esse fundo, que foi mais alto do que esse fundo, fez esse topo, que foi mais alto que esses topos. Então nós tivemos impulso, retração, novo impulso, uma retração. Se essa zona de suporte segurar o preço, a gente pode ter um novo movimento de alta. Se for esse o caso, nós temos, logicamente, a consolidação da tendência de alta e, consequentemente, a inversão de tendência de queda para tendência de alta. Certo? Exatamente por isso que esse ponto que eu marquei em amarelo é tão importante ao longo dessa semana. Uma outra forma de nós observarmos ou procurarmos por isso seria aguardando que acontecesse o rompimento dessa zona, que aqui foi resistência, aqui potencial suporte, ou seja, pode funcionar como suporte, mas se o mercado romper e continuar caindo, pode vir buscar esse nível de suporte aqui embaixo e, portanto, nós não temos, pelo menos temporariamente, inversão de tendência, mas sim apenas um teste nesse nível de resistência e o mercado pode continuar caindo. Ok? Bastante claro. Pontos de interesse, apenas uma palavrinha a respeito de pontos de interesse. Pontos de interesse são os pontos que eu chamo de pontos de decisão. É onde o mercado decide o que fazer ou qual direção tomar de acordo com uma determinada zona de suporte ou resistência. Certo? Pontos de interesse são pontos que são claros no gráfico. Isso é algo bastante importante para você se lembrar. Um ponto de interesse que é realmente relevante, ele é claro dentro do gráfico. Não pode ser algo meio obscuro, que você tem que procurar muito e que tem que traçar muitas linhas e utilizar muitos métodos e etc. Absolutamente nada disso. Ok? Você deve ser capaz de identificar esse ponto de interesse em 1 segundo ou menos. Por exemplo, um ponto de interesse extremamente importante e relevante é esse aqui. Não nos resta dúvida. Basta olharmos para o gráfico que a gente já consegue ver que é uma zona de resistência muito importante, que o mercado, quando chegou nesse nível, ele caiu. Portanto, quando o mercado subir aqui em cima novamente, pode ser que ele caia e faça o mesmo movimento. Ok? Vamos pegar outro par apenas para a gente ver.
Por exemplo, GBP/USD, pontos de interesse, é esse ponto aqui que está muito claro. Temos esse outro ponto aqui embaixo. Temos esse aqui também que é relevante. E temos esse também que é importante. Aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi suporte, aqui foi suporte. Portanto, temos esses pontos de interesse. Ok? Fazer um pequeno exercício rapidinho, apenas para nós vermos os principais pontos de interesse. O SDJPY, ponto de interesse mais importante nesse momento é essa resistência que eu marquei. Por quê? Resistência, resistência, e aqui logicamente pode funcionar como resistência, dando oportunidade de venda. Certo? Temos outro? Sim, temos outro, temos essa linha de tendência de alta, formando para a gente um triângulo no STJPY. Certo? Vamos ver o próximo. O SDCAD. Bom, temos esse nível que foi resistência, suporte várias vezes, aqui suporte, 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 e aqui pode funcionar como resistência, ok? Também temos esse outro nível que foi suporte 3 vezes, certo? Esse ponto foi suporte, aqui foi suporte também. E temos um terceiro, só que não é tão importante porque está longe, que é esse cara aqui em cima, que eu não vou marcar com linha. Esse ponto foi resistência e resistência, certo? Ou seja, ponto de interesse é um nível que esteja extremamente claro, que, enfim, possa ser identificado com rapidez. Por exemplo, AUD/USD. Temos ponto de interesse com certeza, esse nível foi resistência, temos esse nível aqui embaixo que foi suporte, e temos um outro nível, que é aqui, que vai dar para ver perfeitamente através do gráfico de 4 horas. Certo? Esse ponto aqui atrás foi resistência, foi suporte, foi suporte, foi suporte, e logicamente aqui pode funcionar como suporte novamente, assim como historicamente ele foi um ponto de interesse, espera-se que ele funcione como ponto de interesse novamente. Certo? Euro/GBP, exatamente a mesma coisa. Esse nível foi suporte, aqui foi resistência, aqui foi resistência, e aqui logicamente suporte. Enfim, ponto de interesse é nada mais nada menos do que ponto de suporte e resistência que estejam claros dentro do mercado e que podem causar uma inversão na direção do movimento, certo? Imaginamos que nós temos aqui um ponto de suporte, o preço está caindo. Se o preço toca nesse ponto de suporte, o ponto principal, ou ponto de interesse, é que ele pode causar uma inversão desse ponto, ou pode causar um rompimento, que dentro do rompimento leva-se também a teoria da inversão, certo? Porque geralmente nós procuramos um rompimento, depois uma retração para uma inversão, certo? É bastante importante essa ideia dos pontos de interesse, porque o oposto de um ponto de interesse é o que eu chamo de terra de ninguém, onde não tem ninguém, certo? Não consigo colocar em palavras mais simples do que essa. Nós temos, por exemplo, uma zona de resistência e uma zona de suporte, um canal lateral. Pontos de interesse, portanto, são, logicamente, a resistência e o suporte, certo? Ok. O que é terra de ninguém? Bom, terra de ninguém é essa zona no meio, entre zona de resistência e suporte. Imaginamos, por exemplo, que aqui seja a fronteira de 2 países. Daqui para cima é o país dos vendedores, certo? Daqui para baixo é o país dos compradores. Ou seja, quando o preço toca nessa resistência, os vendedores começam a empurrar o preço para baixo e, logicamente, funciona como resistência. Nem sempre, mas essa é a ideia, o conceito por trás da resistência. Quando o preço toca no suporte, os compradores entram em ação e começam a empurrar o preço para cima, certo? Muito bem. Se as fronteiras desses países estamos falando aqui uma analogia, certo? Se as fronteiras desses países estão aqui, nesse ponto, ou seja, vendedores estão aqui, compradores estão aqui, quem que está no meio? Bom, ninguém. Ou seja, logicamente que existe compradores, vendedores, é apenas uma forma, uma analogia para você entender o conceito. Mas, principalmente, isso é algo bastante importante, principalmente a maior força vendedora está na resistência e a maior força compradora está no suporte, logicamente. Exatamente por isso que são chamados de pontos de interesse, onde existe uma certa decisão a ser tomada. Mais ou menos, deixa eu voltar aqui, mais ou menos como aqui no EURUSD, onde esse nível funciona como resistência, 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 e aqui pode funcionar como suporte. Ou seja, qual é uma das características
do EURUSD. O preço começou a cair, desculpa, do EURUSD não, de um ponto de interesse. Qual é a principal característica de um ponto de interesse? Bom, a principal característica de um ponto de interesse, vou escrever aqui, ponto de interesse é tomada de decisão, certo? Decisão. Mais ou menos, uma letra mais ou menos aí, e etc. Bom, o que isso tem a ver? Nós podemos observar claramente como o preço começou a cair, certo? Esse ponto aqui atrás foi resistência e aqui foi resistência novamente, ou seja, temos um topo e aqui temos um outro topo. Quando o preço tocou nessa resistência e começou a cair, logicamente a partir desse nível aqui, formou-se uma força vendedora e empurrou o preço para baixo. Quando o preço está caindo, quando ele toca nesse ponto, que é uma zona potencial de suporte, a partir desse ponto o mercado precisa decidir se ele vai romper ou se ele vai retrair. Certo? E essa decisão, isso é algo importante a nós pensarmos, essa decisão entre se um ponto de interesse vai funcionar como suporte, resistência, vai segurar o preço ou vai romper, essa decisão é tomada entre todos os componentes do mercado. Ou seja, entre todos os traders que participam do mercado, essa decisão é tomada. Ou seja, se a partir desse ponto a força compradora for mais importante do que a força vendedora, logicamente nós teremos um movimento de alta. Se a força vendedora, ao contrário, for mais importante do que a força compradora, nós teremos um rompimento, certo? Isso nos leva a pensar que não existe absolutamente nada premeditado. Nenhum dos componentes do mercado sabe o que vai acontecer a seguir, porque essa decisão é tomada na hora. Se você entra comprado agora, você acabou de colocar os seus 2 centavos, aí a sua pequena contribuição, para que a força compradora aconteça, certo? Se você está acreditando no rompimento, você entra vendido, você também deu um empurrãozinho para que aconteça o rompimento dessa zona de suporte. Qual que é a minha abordagem pessoal? E principalmente quem participa do canal de análises, já escutou isso várias vezes. Eu sempre falo que a minha forma de abordar o mercado é sempre uma forma de reação. Isso quer dizer que o mercado anda sempre na frente e eu atrás. Ou seja, o mercado toma a sua decisão, eu não participo das tomadas de decisão do mercado, certo? Eu não sei se esse nível vai segurar o preço. Existem formas de negociar, por exemplo, que quando nós identificamos uma zona de suporte, nós simplesmente colocamos uma ordem pendente de compra e pronto, certo? Ou seja, quando o mercado cai, tocou no suporte, imediatamente, automaticamente a corretora executa a nossa ordem de compra. Isso é uma forma de se negociar suporte e resistência, que absolutamente não é a minha. A minha forma é, eu espero que o mercado tome a sua decisão, que ele faça o que ele quiser fazer, seja romper, ou seja, retrair, seja qual for a sua decisão, eu espero, quando eu consigo identificar essa decisão tomada pelo mercado, e quando essa forma como o preço se desenvolveu está dentro dos meus parâmetros, dentro do meu trading plan, então é quando eu entro dentro do mercado. Em outras palavras, eu não participo do processo de tomada de decisão do mercado. A minha postura é sempre uma postura de reação. O mercado anda e então quando eu vejo a direção onde ele está se movimentando é para aí onde eu entro para negociar, certo? Nesse caso, por exemplo, essa aqui é uma zona potencial, uma zona de interesse, um ponto de interesse bastante importante, que como o preço está atacando essa zona de cima, ela pode funcionar como suporte e empurrar o preço para cima, certo? Todavia, eu não estou comprado, porque eu vou esperar para ver se o mercado romper, então sim, eu comprarei. Se o mercado retrair, desculpa, falei errado, né? Se o mercado romper, eu vendo, certo? Se o mercado retrair, eu compro, logicamente. Acredito que essa postura de estar sempre esperando que o mercado tome a sua decisão e que eu possa seguir aquilo que o mercado faz é uma forma bastante interessante, é o que tem funcionado para mim. Inclusive, para quem acompanha o canal de análises Diário FX Online, vai perceber ou sabe que todas as minhas operações, todas elas estão baseadas nessa abordagem dentro do mercado.
ok? Eu procuro ser aí bastante conservador com as minhas operações, principalmente as operações que eu compartilho, logicamente, publicamente no canal de análise. Tem dado um resultado muito interessante. A minha filosofia não é, aqui eu quero abrir um parênteses, a forma como eu vejo o mercado, a forma como eu atuo dentro do mercado é um pouco diferente do que muita gente vende, entre parênteses, né, entre aspas, vende o mercado por aí. Certo? Eu não sou o cara que faz 30% ao mês, 40%, nem 50%, nem absolutamente nada disso. A minha postura é uma postura totalmente conservadora. Acredito que conheço, entendo um pouco da natureza do mercado, exatamente por entender da natureza do mercado, que eu mantenho um certo respeito com relação ao mercado. Certo? Mais ou menos uma versão do que o Sun Tzu disse na arte da guerra. Okay? Conheça o seu inimigo, conheça o campo de batalha, conheça a si mesmo, etc. Todos esses fatores são extremamente importantes. E pelo fato de conhecer, ou logicamente não tenho a última palavra, não sou. Enfim, eu conheço um pouco a respeito do mercado, mas por conhecer um pouco, eu mantenho um certo respeito com relação ao mercado e a minha postura é sempre bastante conservadora. Ok? A semana passada eu não abri nenhuma operação, fiz todos os vídeos do canal de análises, mas não foi aberta nenhuma operação. Semana retrasada, né? Semana passada eu estou com a ordem aberta, foi falada dessa ordem no CAD-JPY. Estou com essa ordem aberta já tem alguns dias. Estou vendido no CAD-JPY. Estou comentando essa ordem aqui apenas para dar um exemplo de como que são feitas as análises, como que é compartilhado as análises no canal de análises, ok? Se você não sabe o que é o canal de análises, é um blog privado onde eu compartilho as minhas análises e as minhas negociações em 3 vídeos por semana. 3 vídeos por dia, desculpa. São 3 vídeos por dia, ok? O que totaliza 15 vídeos por semana. Eu falo de nesses 3 vídeos eu falo de 4 estratégias, 4 abordagens para o mercado. Uma dos períodos mais longos, outra aí utilizando as médias móveis do curso de FX Online, e outro vídeo é falado de operações de day trade, falando aí da abertura de Londres e uma negociação com o dólar. E nesse canal, logicamente, eu compartilho as minhas negociações, as minhas análises, portanto, o pessoal tem a oportunidade de ver o que eu estou fazendo dentro do mercado, enfim, o que está acontecendo. E nesse momento estou com uma ordem de venda no CAD-JPY, nesse momento está 0 a 0, está no 0 a 0, entrei em 98,85. Chegou a ficar bastante negativa essa ordem, mas acredito que tem um grande potencial do mercado se desenvolver na nossa direção. Acredito também que esses 3 vídeos, que é feito diariamente dentro do canal de análise, é uma ferramenta muito importante. Eu, particularmente, gostaria de ter encontrado uma ferramenta como essa durante o meu aprendizado, porque é preciso ver, entender como funciona o mercado em tempo real. Okay? Então eu faço essas análises, essas negociações, utilizando, logicamente, em tempo real, com as condições atuais do mercado. Okay? E eu compartilho aí as minhas operações, as minhas negociações, e tem dado bons resultados, e eu sou muito agradecido a Deus, primeiramente, por isso. Bom, mas, enfim, talvez o ponto principal a nós entendermos é que é preciso ter uma visão apurada do mercado, ter uma visão de como realmente funcionam as coisas, certo? Você pode ter expectativas corretas, ou seja, que condizem com a realidade, você pode ter expectativas irrealistas, o que totalmente não faz sentido, e não é o meu objetivo te vender uma ideia de expectativas que não condizem com a realidade. Bom, falei bastante, vamos dar uma olhada nos pontos de interesse para vários pares aí, todos que a gente conseguiu observar nesse nosso espaço de tempo. GBP/USD, vou marcar aqui os pontos de interesse para essa semana. Esse ponto aqui foi resistência e aqui também foi resistência. Portanto, esse nível é uma zona de resistência bastante importante, empurrou o preço para baixo e agora precisamos ver o que o mercado vai fazer com relação a esse nível, que é o próximo ponto
de interesse para o GBP/USD, certo? Aqui foi resistência, aqui foi suporte e esse aqui é meu ponto principal de interesse para essa semana. Se você é um day trader, se você negocia tendências ou qualquer outro método, principalmente as estratégias, os métodos de negociação baseados em períodos menores. Por exemplo, você pode se aproveitar muito dessas análises, ou desses pontos de interesse, utilizando esse ponto de interesse para uma operação de day trade. Esse ponto aqui foi suporte, bastante importante aqui também. E imaginamos que amanhã você levanta e a partir da abertura de Londres, você encontra uma oportunidade a partir desse nível. Ok? Tudo isso, ou seja, essa sua oportunidade, essa sua possível operação que você está procurando, que o seu sistema vai te dizer, tem o respaldo dos períodos maiores. Uma vez que aqui foi resistência, aqui foi suporte e aqui pode funcionar como suporte novamente, dando possíveis oportunidades de compra. Certo? Esse é um dos usos, uma das formas como nós podemos aproveitar aí, enfim, utilizar os pontos de interesse em períodos maiores. O SDJPY está se aproximando de uma zona de resistência muito importante. Na verdade, essa aqui é a máxima de 2015, no dia 10 de março. Foi essa máxima de 2015 em 122.00. Deixa eu colocar aqui certinho. 122.00. Ok? Esse é um nível extremamente importante porque não somente foi a máxima de 2015, mas também foi praticamente aí a máxima de 2014, ou seja, a máxima de 2 anos. Nós estamos agora no dia 24, aí nós estamos já no começo de junho, portanto, durante quase aí o primeiro semestre desse ano, praticamente 6 meses, quase 6 meses, o mercado esteve abaixo desse nível. Portanto, esse nível em 122.00 é extremamente relevante para o SDJPY. E exatamente esse mesmo nível é o meu ponto principal de interesse para essa semana. Eu quero ver como o mercado vai se comportar a partir dessa zona de resistência. Certo? Vamos ver o próximo. O USD-CAD. Bom, aqui está claro. Esse aqui é o nível principal de interesse. Em 1.2380, mais ou menos. Eu quero muito ver como o mercado vai se comportar. Talvez ele toque aqui e a partir daqui ele comece a retrair. Se isso acontecer, nós temos resistência, 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 resistência e, falei tudo errado, né? Suporte. Se você estava me ouvindo aí, deve ter doído seus ouvidos. Suporte, tudo isso aqui é suporte, tá? Eu falei resistência pensando já aqui na frente. Então tivemos todos esses suportes e que agora podem vir a funcionar como resistência, ok? E empurrar o preço para baixo. Esse é o meu ponto principal de interesse e que pode gerar possíveis oportunidades de venda ao longo dessa semana. Um cenário alternativo a isso seria caso o mercado conseguisse romper essa zona de resistência. Porque aqui atrás foi suporte, aqui é potencial resistência. Se o mercado romper, pode dar para a gente oportunidade de compra, até que o preço chegue aqui em cima, onde seria um bom take profit, caso aí as oportunidades aconteçam ao longo dessa semana. Vamos ver o próximo. O AUD-USD. Esse ponto foi suporte e aqui, logicamente, tem um grande potencial de funcionar como suporte no AUD-USD. Essa queda foi bastante significativa. Tivemos, deixa eu ver exatamente quantos pips. 350, 360 pips, mais ou menos, entre esse ponto de suporte e esse ponto de resistência. Portanto, o mercado é possível que ele comece uma retração um pouco mais significativa. Exatamente por isso, em H4 e até mesmo no gráfico diário, esse é meu ponto principal de interesse para o AUD-USD. Eu quero ver como ele vai se comportar ao longo dessa semana. Certo? Euro-JPY. Aqui temos uma coisa bastante legal, bastante interessante, até dá para a gente discorrer um pouco mais a respeito disso aqui. Nós temos, esse ponto foi suporte muito importante, aqui também foi suporte bastante significativo, aqui foi resistência, ou seja, temos vários pontos aqui, foi resistência também, e etc. Certo? Vários níveis. Nós podemos observar como essa zona de suporte foi bastante relevante todo esse período aqui para trás, mas agora o mercado começou o rompimento desse nível. Vai dar para a gente ver isso perfeitamente através do gráfico de 4 horas, do gráfico diário, desculpa, onde nós tivemos esse candle vermelho que fechou abaixo da mínima. Isso é bastante significativo quando nós temos uma zona de suporte ou de resistência
e o candle cruza do lado oposto, o candle fecha do lado oposto desse suporte ou dessa resistência. No caso de um suporte, logicamente, o candle fechou, vamos desenhar, o candle fechou abaixo do suporte, certo? Se nós estamos falando de uma zona de resistência, por exemplo, o candle fechar acima da resistência. Isso não é necessariamente, pelo menos não para mim, uma possível oportunidade de compra ou venda. Absolutamente não é isso. Mas a ideia principal é que existe força compradora ou vendedora, dependendo da situação, mas existe força suficiente para que o mercado cruze do lado oposto do suporte e feche do lado oposto do suporte. Isso é bastante importante, certo? Isso aqui, por exemplo, esse candle, isso aqui na verdade está sendo praticamente aí uma aula de price action, mas esse candle que nós podemos ver aqui, ele é bastante importante, bastante significativo exatamente por causa disso, certo? Porque ele conseguiu fechar abaixo dessa zona de suporte, que aqui foi suporte, aqui também foi suporte bastante importante e fechou abaixo. E aí entra o próximo candle, que é muito legal. Nós podemos ver esse candle verde aqui. Esse candle verde ele é chamado de pin bar, ou tem outros nomes, enfim, mas eu particularmente chamo de pin bar. E o que realmente interessa não é o nome do candle, certo? Inclusive, essa questão de todos esses nomes de candles que inventam, e estrela cadente, estrela da manhã, e 3 para cima, e sei lá, mais coisas, nada disso é relevante. E eu estou te falando a verdade, nada disso é realmente relevante. O que realmente importa é o que o candle quer dizer. A mensagem que ele traz a respeito do movimento do mercado. Okay? O nome do candle pouco interessa. Eu sei que pode ser que tenha outros tutores, outros mentores, outros professores ou gurus de Forex por aí, que vão discordar de mim. Logicamente, todo mundo é livre para discordar de mim. Todavia, essa é a forma como eu vejo o mercado. Não me interessa o nome dos candles. Okay? Me interessa sim o que esse candle está dizendo nesse momento. E o que esse candle está dizendo nesse momento, vamos aumentar um pouco. O que esse candle está dizendo nesse momento é, ele abriu aqui embaixo, ok? Ele subiu até lá em cima e depois ele caiu, e além de ter caído, ele fechou abaixo da zona de suporte. Fechou abaixo da zona de suporte nesse ponto aqui. Ou seja, ele está mostrando que houve uma massiva rejeição dentro do mercado. Massiva rejeição dentro do mercado e fechou abaixo da mínima. A soma desses dois candles, ou seja, esse candle vermelho que fechou abaixo da mínima, abaixo da zona de suporte, mais esse candle verde que fez um esforço, subiu até lá em cima, e quando ele chegou lá em cima, ele falou assim, não, acho que vou cair de novo. E ele caiu e fechou abaixo do suporte também. Tudo isso para mim é muito, enfim, usando o termo em inglês, né, bearish, ou direção de queda. Temos essa zona de suporte, esse candle fechou abaixo da mínima, esse tentou subir e depois caiu e fechou também abaixo da mínima. Isso é muito importante. O que fazer com relação a toda essa informação que eu acabei de trazer para você? Bom, esse ponto aqui no gráfico diário é um ponto de interesse extremamente importante e eu estou muito prestando atenção para ver como o mercado vai se comportar de acordo com esse nível, certo? Estou muito interessado em que talvez o mercado me dê ao longo dessa semana possíveis oportunidades de venda no Euro GBP. Vou manter os olhos abertos para isso e caso você queira, logicamente, estabelecer ou utilizar o seu sistema de negociação, temos aí informação bastante relevante que pode te ajudar nisso, certo? Bom, eu não quero que esse vídeo se estenda muito, afinal, assistir um vídeo de 1 hora todo final de semana, né, é um pouco cansativo. Mas, mais uma vez, gostaria de recomendar, de lembrar, que se você tiver um interesse em aprender a negociar Forex de uma forma extremamente simples, clara, direta e objetiva, eu te recomendo que você inscreva-se no canal do YouTube, porque toda semana eu posto vídeos parecidos com esse. Também no meu blog, deixa eu voltar aqui. No meu blog, aqui você vai encontrar informação bastante relevante a respeito do mercado. Você pode inclusive me contatar, diariofxonline.blogspot.com. Você pode me contatar, tirar suas dúvidas, perguntar o que você quiser. E se você tiver interesse em trocar algumas ideias, também pode me adicionar no Skype. Deixa eu
escrever aqui. Vamos escrever meu Skype Diário FX Online. Ok? Pode me contatar e nós conversamos. Principalmente eu quero que, acredito que seria importante, interessante, que você, assim como todas as outras pessoas que estão interessadas no mercado Forex, é importante que você entenda que ser lucrativo dentro do mercado, pelo menos para mim, eu acredito que essa ideia, a ideia de ser lucrativo, de ser consistente dentro do mercado, principalmente consistente, deve ser o maior objetivo de todo trader, principalmente os aspirantes a trader, certo? Se você está aprendendo, se você conheceu o mercado agora, se você conheceu o mercado através de algum esquema de pirâmide, alguma coisa assim, enfim, o mercado não é isso, certo? Existem sim muitos esquemas, existem muitas coisas, absolutamente não é disso que se fala aqui. O meu objetivo principal com o blog, com todos os cursos, com todo o material e inclusive com esse canal no YouTube é oferecer formação de qualidade para que você possa, com o seu próprio dinheiro, com a sua própria responsabilidade, tomar as melhores decisões possíveis dentro daquilo que você busca, certo? Isso exige, logicamente, um crescimento pessoal, profissional, existe um comprometimento e um alto nível de disciplina, o que nós não fomos programados naturalmente para sermos disciplinados. Isso é importante nós lembrarmos. Okay? A disciplina vai contra a nossa natureza natural, normal. Okay? A disciplina vai contra a própria fisiologia do nosso cérebro. É importante lembrar disso porque toda vez que você tem uma frase do Napoleão Hill que eu achei simplesmente fantástico, e ele diz: escolher o caminho de menor resistência, ou seja, escolher o caminho mais fácil, é o que fez com que todos os rios e alguns homens sejam tortos. Logicamente ele não está dizendo torto fisicamente, não no sentido de uma pessoa ter alguma deficiência física, mas sim torto no sentido de caráter, de personalidade e das conquistas que você pode ter. Okay? Portanto, ser disciplinado é algo que vai contra a nossa natureza, inclusive a nossa natureza fisiológica, biológica. Isso exige andar na contramão do que naturalmente nós queremos fazer, que é ficar sentado no sofá assistindo televisão, acordar 11 horas da manhã na segunda-feira e etc. Mas esse caminho contrário, esse caminho que exige esforço, que exige crescimento, que exige entrega, que exige disciplina, que exige dedicação, que exige estudo, é o caminho que poucos homens têm coragem, poucas pessoas, poucos seres humanos, não é muitos, têm coragem de trilhar. Okay? E fazer algo por uma disciplina interna. Porque é fácil você ser disciplinado quando alguém te ameaça. É fácil você chegar no trabalho às 8 horas quando o teu chefe te ameaça te punir com um desconto no seu salário ou te mandar embora. É fácil você ir para a escola quando você é pequeno, porque senão teu pai vai te bater ou vai te obrigar de alguma forma. O difícil mesmo é quando não existe ninguém te obrigando a fazer isso. Essa é a verdadeira disciplina, é a disciplina que vem de dentro para fora. Okay? Disciplina externa, acabou aquele agente disciplinador, o seu pai saiu da vista, o seu chefe não está olhando, você faz tudo errado. Mas quando a disciplina é interna, você está sozinho, não tem seu pai, não tem o seu chefe, não tem a escola, não tem a polícia, não tem ninguém, e você ainda assim é disciplinado. É esse tipo de disciplina que é exigido para que você tenha sucesso duradouro dentro do mercado. Okay? E esse tipo de disciplina eu me arrisco a dizer que apenas 5% das pessoas do mundo têm e desenvolvem, porque não é algo com que se nasce. Conforme eu disse agora, a disciplina é algo que vai contra a fisiologia, a biologia do nosso cérebro, do nosso corpo como um todo. Okay? É mais gostoso, logicamente, deitar na rede do que fazer flexões. Isso é natural. Espero sinceramente que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, não hesite em me contatar. Okay? Inscreva-se no canal e também aqui nesse endereço você vai encontrar do lado esquerdo uma caixinha onde você pode assinar a minha newsletter. Você vai receber uma série de vídeos, inclusive o capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online,
onde eu falo principalmente sobre as médias móveis. São 4 horas de vídeo nesse capítulo 1, onde eu explico todos esses detalhes a respeito desse material. Um grande abraço, uma excelente semana, fique com Deus e até mais.